Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Ó Senhor Jesus amado, continua falando poderosamente aos nossos corações, enchendo-nos da tua graça, manifestando o teu poder e a tua glória. Ó Senhor amado, opera poderosamente, fala através da tua palavra. Usa, Senhor, o teu servo nesta manhã. Sê conosco nesta manhã, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Louvado seja Deus. Para remir o tempo, eu vou pedir aos amados que se assentem, porque estaremos ofertando ao Senhor com alegria. Peço já os obreiros que distribuem envelopes. Nós temos aqui o gasofilácio aqui à frente, para você que estará dizimando, um outro no meio do tempo. Temos a máquina de cartão, que é um facilitador, e se você que vai dizimar, peça um envelope ao obreiro que estará lhe passando. Amém? Adoremos ao Senhor. Entra tudo aqui, é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende
Senhor, Senhor. Você pode cantar Hosana porque Ele vem, porque Ele vem. O noivo vem, o noivo Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Erga a sua semente. Louvado seja Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Diante de Ti está agora, Senhor, um povo que tem sido liberal na Tua casa. Ó Senhor amado, prospera a semente dos Teus servos. Ó Deus amado, abençoa, Senhor, a fazenda dos Teus filhos. Todo lugar que pisar a planta dos pés dos Teus filhos, seja abençoado, ó Deus. Porque eles têm sido liberal na Tua casa. Tu, ó Senhor, dá uma colheita sobrenatural sobre cada vida nesta manhã. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O obreiro chegando na extremidade. Passe o envelope. As classes das crianças estão liberadas. Vão ter aula aqui lá atrás, após o Blindex, no primeiro pavimento. Hoje a nossa classe é uma classe única, adolescentes e os demais adolescentes até 100 anos. Amém? Opa, os jovens estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso pastor Rafael está apresentando. A paz de Cristo. Amém? Estamos vivos, né? Depois de ontem, né? Ainda estamos vivos. Graças a Deus por isso, amém? Vou até falar de noite. Eu prometo para vocês que nunca mais na minha vida eu vou dizer que não quero saber do que estão fazendo. E quase que eu entrei naquela urna ontem aqui. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. A gente estava comentando aqui com o pastor João que uma das minhas maiores alegrias nessa igreja é a nossa escola bíblica dominical, porque essa igreja sempre foi uma igreja muito bem apacentada, uma igreja muito bem cuidada, uma igreja muito bem instruída, sempre foi. Desde sua fundação em 2002, se não me falha a memória, 2002. Ela sempre foi uma igreja muito alicerçada na palavra, mas sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. E, como eu disse, uma das minhas maiores alegrias nessa igreja é a escola bíblica dominical, porque eu vejo como ela tem crescido, como ela tem florescido, e fico muito feliz por isso, porque isso passa por cada um de nós que tem sido exemplo, que tem sido aluno. Aqui diácono é aluno, obreiro é aluno, pastores são alunos, né? Então isso faz diferença, porque o povo percebe a importância que nós damos a este evento, a esta escola, a esta classe, e começa a sonhar junto. Então eu fico muito feliz. Só estou preocupado porque eu achei que teriam mais adolescentes aqui hoje. Onde estão os adolescentes? Dormindo? Não creio. Não creio. Hã? Aí eu tô aqui cantando uma vantagem, né, pro pastor João aqui. Não, a escola dominical. Eu não vou falar de números, João, porque infelizmente ainda tem alguns abalates nas redes sociais, né? E aí eu vou falar uma coisa aqui, vai falar que eu tô falando de outra coisa. Então não vou falar em números absolutos, falarei em números relativos, enquanto aquela informação que ele dizia. Aí eu tava cantando vantagem aqui para ele e dizendo que a nossa escola bíblica dominical cresceu 300% em um ano, né? Isso é bênção. Mas aí eu chego aqui para olhar, cadê? Específicos adolescentes, que a classe de adultos está mais ou menos toda aqui. Cadê os adolescentes que hoje é a conferência deles? Estão com medo de apanhar? Cadê os adolescentes? Vou fazer um negócio. Onde estão aqueles que estão entre 12 e 17 anos? Podem ficar de pé, por favor? Isso, coisa linda. É porque vocês estão tão belos
e ornamentados, que eu achei que vocês fossem adultos. Vocês que estão sentados podem aplaudir o Senhor pela vida dos nossos adolescentes. Maravilha. Podem se assentar. Eu chego chegando, né? Chego mudando tudo, que eu sou assim, eu adoro quebrar protocolo, adoro mudar tudo, então eu vou fazer como a gente tem feito aqui na Escola Bíblica Dominical. Porque isso é um ato que a gente está fazendo de semeadura que será profética. Eu vou pedir para a gente, vocês que estão do lado de cá, se acomodarem do lado de cá, que vocês vão facilitar a vida do professor aqui. Vocês podem, por favor? Vocês vão brigar comigo? Não vão não, né? Se vocês brigarem comigo, não tem jeito. Vocês vão ter dois trabalhos, um de ficar com raiva e outro de passar raiva. E senta do lado de cá, que eu vou pedir para chegar o púlpito para cá, né? Não sei se é esse aqui, vai ser esse aqui mesmo, Paulo, é o outro, é esse aqui mesmo? O João, o pastor João é dos meus. Ele gosta de povo. Pode colocar aqui, próximo. A gente, João, você se incomoda? Porque a gente normalmente leciona EBD aqui para ficar mais intimista. Posso? Por favor, então coloque aqui. Enquanto eles preparam aqui, eu vou fazer uma inversão de propósito. Aqui eu vou pedir o pastor João para vir aqui em cima para poder apresentá-lo. Opa, tem um negócio aqui. Peraí. Devagar. Ai, vamos lá, a gente trabalha de contra-regra também. Vem cá, pastor João, dá a volta aqui. Deixa eu apresentar você, depois a gente desce junto aqui. Quero que você receba com carinho, com alegria o pastor João Luiz. Pastor João é meu amigo. Eu falava aqui ontem de você, pastor João, que a gente é amigo desde a época de líder de juventude ainda, né? Já faz um tempo, né? Não parece não, porque a gente ainda tá com essa carinha de adolescente, né? Ele não tem cara de adolescente, tem cara de jovem, né? Fez 17 anos de ministério, né? E o pastor João é pastor da nossa filial de Jacuí. Ele já dirigiu também Irajá. E tem uma outra, você dirigiu, não foi? Foi Irajá, foi a primeira, né? Já dirigiu a igreja de Irajá, hoje dirige a igreja de Jacuí por enquanto, né? Porque a gente é folha solta, daqui a pouco a gente está em outro lugar, e está em outro, e Deus sempre manda alguém melhor do que a gente para continuar o que a gente começou, e assim caminha a obra do Senhor. Mas hoje eu arranquei ele e a esposa, que ele vai apresentar pessoalmente, ninguém melhor do que ele para falar da esposa, né? Eu arranquei os dois de lá da filial, num caráter de exceção, para estar aqui com a gente hoje, participando desse momento, nos lecionando assim, algo que já está no coração dele. Eu deixei ele muito livre, muito à vontade. A EBD de hoje é uma EBD especial, onde ele vai falar algo para os nossos corações em relação a adolescentes, família, pais, mães. Eu deixei ele muito à vontade. E eu queria que você ficasse de pé para a gente orar pela vida do profeta aqui. Podemos? Vamos fazer a oração da concordância? Estou falando aqui de um dirigente de igreja, alguém que tem cajado na mão, então vamos fazer a oração da concordância sobre a vida dele. Estenda a sua mão para cá. Diga comigo: Senhor Jesus, nós queremos abençoar o pastor João, sua família, sua igreja e o seu ministério. Que ele colhe em todos os dias os frutos das sementes que tem plantado. E que nós, a tua igreja, estejamos de corações abertos para ouvir a tua voz nessa manhã. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, aplaudindo ao Senhor. Pastor João, vamos ali para baixo. Cá. Fique à vontade. Bom dia, irmãos. A paz de Cristo. Obrigado. Gente, como foi aqui apresentado, né, pelo pastor Rafael, né, que eu digo que é um amigo, um presente que Deus me deu, como ele muito bem disse aqui. Nós somos amigos já há um bom tempo, desde a época em que a gente dirigia os trabalhos de jovens, de adolescentes. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer. Eu acho que foi até um pouco antes disso, porque eu lembro quando você ia lá na Meriti, com o pastor Alexandre, né, no Ministério de Louvor. Isso, desde essa época, uma época muito boa, muito abençoada. Eu estou acompanhado aqui da minha esposa. Pedi para ela ficar de pé, fica de pé, por favor.
Lidiane. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da minha esposa. Pode sentar aqui. Minha esposa, ela tem um papel mais do que especial na minha vida, porque foi ela quem me ganhou para Jesus, né? Investiu forte, né? Queridos, eu quero compartilhar aqui uma breve palavra com você, uma instrução para esse período, né, de conferência. Eu confesso que essa palavra, irmãos, que eu vou ministrar aqui com vocês, é uma palavra que é um assunto que, sabe quando você está analisando algumas coisas, analisando um cenário, alguma coisa que está acontecendo, e de repente você observa um pequeno detalhe? Foi o assunto que Deus me mostrou aqui nesse texto que nós vamos ler, que encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 5. Juízes, capítulo 5. É um assunto que para mim é muito recorrente. Eu, sexta-feira, tive a oportunidade de conversar com algumas mães, mulheres lá na nossa filial. E eu queria compartilhar isso aqui porque, para os nossos dias de hoje, é algo muito importante, muito especial. Livro de Juízes, capítulo 5. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia no livro de Juízes, por se tratar de uma EBD, uma escola bíblica dominical, deixe-me fazer uma pequena introdução a respeito do livro de Juízes. O livro de Juízes, ele marca um tempo muito importante vivido pelo povo de Israel. Ele é conhecido também como período dos juízes. Para você entender o que significa o período dos juízes ou o livro dos juízes, a gente precisa voltar um pouquinho na história desde a época de Moisés. Moisés, todos nós conhecemos, foi um homem usado por Deus para libertar o povo hebreu, né, das mãos de Faraó, libertar o povo hebreu do Egito. E nós sabemos que Moisés, ele era uma espécie de líder levantado por Deus, constituído por Deus, era uma referência, era alguém o qual as pessoas podiam olhar para ele e dizer: ali está o nosso líder, ali está a nossa referência, ali está aquele a quem Deus levantou para nos guiar. Mas passado-se um tempo, a Bíblia vai dizer que Moisés, esse homem que era o líder, que estava à frente do povo, esse homem vem a morrer. E logo depois quem assume o lugar dele é o seu sucessor, aquele homem que estava sempre ao lado dele, caminhando junto com ele, que era Josué. Josué também, ele é conhecido por nós como um grande desbravador, um homem de batalha, um homem de guerra, que sobre a liderança de Josué, o povo hebreu entrou nas terras de Canaã, conquistou diversas outras terras ali, mas também a Bíblia vai dizer que logo depois Josué, ele vem a falecer. E aí lá no livro de Juízes, no último capítulo e o último versículo vai trazer uma informação muito interessante. O último capítulo do livro de Juízes, o último versículo vai dizer assim: e não havendo rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Um fato muito interessante vai acontecer depois da morte de Josué, o sucessor de Moisés, é que muito diferente após a morte de Moisés, uma outra liderança centralizada apareceu, que foi Josué. Mas depois da morte de Josué, a Bíblia vai dizer que passa-se um período sem uma liderança centralizada, sem alguém onde eles pudessem olhar e dizer: esse aqui é o meu líder, esse aqui é o homem constituído por Deus, esse daqui é o homem que vai nos guiar. Então, após a morte de Josué, não havia uma liderança centralizada. E é por isso que lá no finalzinho do livro de Juízes, no último capítulo, no último versículo que eu disse, está escrito esse texto, dizendo: e não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos.
pela ausência de uma liderança centralizada, pela ausência de um líder, cada um fazia o que achava reto. Ah, isso aqui é o que é o certo, então eu vou fazer isso. Cada um começou a fazer aquilo que considerava ser correto fazer. Então o período dos juízes, ele vai ser marcado por um momento onde Deus, agora, ele vai começar a levantar alguns homens e algumas mulheres, de tempo em tempo e em locais específicos, para conduzir esse povo que está sem uma liderança, esse povo que está sem um líder centralizado, esse povo que está, eu posso dizer assim, sem uma direção. Então, este período em que Deus vai levantar pessoas de tempo em tempo, em regiões, ele é chamado período dos juízes, porque essas pessoas, esses homens e mulheres que Deus levantava, eles eram nada mais, nada menos do que juízes. E aí um fato muito interessante, durante esse período, durante a gestão de uma grande mulher, de uma juíza, chamada Débora, foi uma mulher que Deus também levantou para cuidar do povo naquele período. A Bíblia vai dizer que sobre a gestão de Débora, o povo de Israel enfrentou uma de suas maiores lutas, ou uma de suas maiores adversidades. E aí a Bíblia vai dizer que Débora, junto com Baraque, eles vão enfrentar um homem chamado Cícera. Você pode, apenas por forma didática, repetir isso comigo? Diga: o povo de Israel enfrentou uma luta contra um homem chamado Cícera. Isso. E aí, chegamos então no texto que eu quero ler com vocês, que é o livro de Juízes, capítulo 5. Apenas o verso de número 24. Juízes, capítulo 5, verso 24, vai dizer assim: bendita seja sobre todas as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Vou ler mais uma vez. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Olhe para cá. O capítulo 5 do livro de Juízes, ele é uma espécie de um cântico, ou um livro, ou um capítulo de cântico. É alguém que está relatando um fato que aconteceu. É como se alguém tivesse ali um livro de ocorrências e um fato que havia acontecido, esse fato foi registrado neste livro de ocorrências. E quem é que está citando o que vai entrar neste livro de ocorrência? É nada mais, nada menos do que uma mulher chamada Débora. Débora, no capítulo de número 5, no verso 24, ela está enaltecendo a atitude de uma mulher. Débora, no verso 24, ela está relembrando, ela está enfatizando a atitude que uma mulher tomou mediante um cenário. E de quem é essa mulher, ou quem é essa mulher que Débora está mencionando? No verso 24 diz, Débora está dizendo: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu, e bendita seja ela sobre todas as mulheres das tendas. Em outras palavras, Débora estava dizendo que Jael seja uma mulher exaltada, que Jael seja de todas as mulheres das tendas, a maior de todas elas. Em outras palavras, Débora estava liberando uma palavra profética sobre a vida de uma outra mulher chamada Jael. E uma coisa interessante
que quando eu li esse texto pela primeira vez, despertou-me a curiosidade de saber qual foi a atitude que Jael tomou, ou o que foi que esta mulher fez para que o nome dela entrasse na Bíblia, para que a história dela fosse citada por uma outra mulher e para que nós pudéssemos estar falando sobre a história dessa mulher nessa manhã. Nós vamos falar um pouquinho a respeito desta mulher chamada Jael. Como eu disse aqui de uma forma introdutória, o povo de Israel viveu, ou melhor dizendo, o povo de Israel, ele sempre viveu um período de muitas guerras. Sempre houve uma sede muito intensa do inimigo em destruir o povo de Israel. Sempre houve uma sede, um desejo, uma gana muito intensa do nosso adversário em destruir as famílias de Israel. Sempre houve um desejo desenfreado no coração do nosso adversário em destruir as famílias de Israel. Não é diferente isso nos nossos dias, nos dias de hoje. O maior objetivo de Satanás é destruir a nossa família. O grande objetivo de Satanás é destruir a nossa casa. A saber disso, João capítulo 10, versículo 10. A palavra do Senhor vai dizer que o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Mas matar quem? Destruir quem? Roubar quem? A minha casa, a tua casa, a minha família, a tua família, os meus filhos e os teus filhos. O propósito de Satanás é destruir a família. Porque a família, ela tem o poder de ser a célula máter da sociedade. E quando nós falamos a respeito da família ser a célula principal, a célula modelo, a célula máter da sociedade, quando o inimigo ele consegue desconfigurar uma família, ele coloca em xeque todos os componentes daquela família e todos que virão através daquela família. É a mesma coisa, eu vou usar aqui um exemplo de uma costureira. Toda costureira, quando vai desenvolver uma peça de roupa, quando vai costurar uma peça de roupa, ela precisa de uma peça piloto, ou uma peça padrão. E se eu pegar, dizer assim para uma costureira, olha, eu quero que a senhora venha costurar uma calça. Mas se eu pegar o modelo ou o padrão, a peça piloto, com uma perna maior do que a outra, o que vai acontecer com toda a linha de produção? Estará comprometida. Todas as peças que forem costuradas, a partir daquela matriz, a partir daquele padrão, estarão comprometidas. É por isso que a sede do diabo, a sede do inimigo, é destruir a tua família. Porque destruindo a tua família, desconstruindo os padrões familiares, ele coloca em xeque toda a produção, os teus filhos, os teus netos e os teus bisnetos. E a proposta do inimigo neste tempo era destruir as famílias de Israel. E aí a Bíblia vai dizer que sobre a liderança de Débora, junto com um homem chamado Baraque, eles agora estão enfrentando uma luta contra um homem chamado Cícera. Cícera era um grande homem, um homem experimentado na guerra. Cícera era um homem bom de batalha. E foi esse homem que agora se levanta contra Israel. Esse homem está se levantando contra as famílias. Esse homem está se levantando contra os filhos. Esse homem está se levantando contra os netos, contra as casas. E aí a Bíblia vai dizer que uma luta, uma batalha começa a acontecer. E lá no capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que num tempo da batalha, Débora e Baraque, eles vão conseguindo resistir ao exército de Cícera, a ponto de Cícera precisar parar um pouquinho a batalha, porque ele estava cansado. E a Bíblia então vai dizer que ele vai se refugiar em uma terra não muito distante. Ele vai se refugiar em um outro lugar, talvez descansar,
talvez recuperar as suas forças e voltar para a batalha. Interessante que no capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que no momento da luta, Débora e Baraque estão resistindo a Sísera. Sísera para por um momento para recuperar as suas forças e depois voltar a enfrentar o povo de Deus, as famílias de Deus e as casas de Israel. Interessante que muitas vezes nós enfrentamos lutas assim. Lutas que nós vamos resistindo como podemos, lutas que nós vamos travando, vamos usando todas as armas que temos, e até por algum momento a luta para, mas em alguns momentos parece que elas voltam mais fortes. Passa um tempo depois e parece que elas voltam revigoradas. E aí a história vai dizer ainda no verso de número 4, que Sísera, por um instante, ele vai se refugiar em uma outra cidade. E lá nessa outra cidade ele vai em busca de água. Interessante que quando eu comecei a analisar isso, o propósito de Sísera era: eu vou me refugiar, eu vou beber um pouco d'água. Bebendo água, eu vou revigorar as minhas forças e vou voltar para enfrentar a luta contra o povo de Israel. Interessante que todos nós sabemos, querido, que sempre quando alguém está cansado, eu não sei se você já passou por isso, mas quando você faz uma longa caminhada, ou quando você fica uma boa parte do seu dia sem beber água, a falta da água, ela proporciona ou causa algumas coisas no nosso corpo. Mas também a presença da água no nosso organismo, ela traz alguns benefícios. Por exemplo, a água, ela revigora as nossas forças. A água, ela vai eliminar aquela sensação de cansaço. É por isso que quando a gente às vezes está indo visitar alguém, né, a gente andou muito, o que a gente pede lá quando chega na casa da pessoa? Me dá um copo de água. A água, quando ela começa a percorrer pelos nossos organismos, ela vai saciar a nossa sede, vai revigorar as nossas forças e vai inibir a sensação de cansaço. Interessante que alguns médicos vão até afirmar que a ausência da água, ela gera até fome. Tem gente que às vezes sente fome, mas não é porque está com fome de comida, é porque está com falta de água. Então, eu observo que Sísera, quando ele está fugindo da batalha, fugindo da resistência de Baraque, ele agora está buscando um lugar onde ele possa revigorar as suas forças. Repita isso comigo. Sísera estava querendo revigorar as forças. Interessante que o propósito deste homem não era dar trégua ao povo de Israel. O propósito deste homem não era dizer: eles resistiram, eu não consigo vencê-los, então eu vou deixá-los quietos. Não. O propósito dele era: eu vou parar durante um tempo, eu vou revigorar as minhas forças e vou voltar para destruir as famílias, as casas, todo o povo de Israel. Interessante que muitas vezes na nossa vida é assim. Existem lutas que se levantam contra a nossa casa, que se levantam contra a nossa família, que às vezes parece que a gente venceu, mas passa um tempo, elas voltam de novo. Passa às vezes um período de meses, a gente está enfrentando de novo algum tipo de Sísera que se levanta contra a tua casa, algum tipo de Sísera que se levanta contra a tua saúde, algum tipo de Sísera que se levanta contra a vida dos teus filhos, algum tipo de Sísera que às vezes se levanta contra o teu casamento. Quantas Síseras se levantam contra a nossa vida de tempo em tempo? E a gente vai resistindo, vai usando as nossas forças, vai usando a nossa sabedoria, vai tentando resistir. E às vezes quando a gente pensa que parou, Sísera só foi recuperar as forças e está voltando. E olhando para essa história, o Espírito Santo começou a me conduzir à atitude de uma mulher que agora vai entrar em cena. A Bíblia vai dizer,
ainda no capítulo 4, eu não vou ler todos os versículos para que a gente possa ganhar tempo, mas eu vou ler aqui alguns. Se você puder deixar aí a sua Bíblia aberta em Juízes, capítulo 4, eu quero ler aqui com você apenas o verso de número 11. O verso de número 11, Juízes, capítulo 4, verso 11, diz assim: E Éber, o queneu, se tinha apartado dos queneus, filho de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Nanim, que está junto a Quedes. Aí agora pula comigo para o verso 18. Verso 18 vai dizer assim: E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. E retirou-se a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Olhe para cá. Irmãos, uma grande crise ou um grande problema estava acontecendo em Israel. Que problema era esse? Sísera estava se levantando contra as famílias de Israel. Que problema era esse? Sísera estava guerreando contra as famílias de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que as famílias foram resistindo até o quanto elas puderam, a ponto de Sísera sair, se refugiar em um outro lugar para buscar forças. E é sobre isso que eu gostaria que você redobrasse a sua atenção, porque daqui eu já estou me encaminhando para o final. Quando Sísera, ele sai do campo de batalha, ele sai daquela cidade e vai em direção a uma outra terra buscar água, buscar um lugar onde ele pudesse revigorar as suas forças, a Bíblia vai dizer que ele chega a um vilarejo. E nesse vilarejo, esse vilarejo ele é conhecido como o vilarejo de um homem chamado Éber. E este homem chamado Éber, ele tinha uma esposa. E o nome dessa esposa era Jael. A história agora vai se desenrolar entre Jael e Sísera, porque na ocasião a Bíblia não vai mais mencionar Éber. A Bíblia não vai dizer se Éber estava em casa ou não. A Bíblia não vai mencionar se Éber estava no vilarejo ou não. Mas a Bíblia vai dizer que Jael estava naquele lugar. A Bíblia então vai nos dar a seguinte informação. Quando Sísera foge em busca de um lugar de descanso, em busca de um lugar para revigorar as forças, Sísera é recepcionado por nada mais, nada menos que Jael. E Jael vai tomar uma atitude que mexe um pouco comigo. O verso de número 11 que nós lemos diz que Jael, junto com seu esposo, não habitava mais nos lugares, nos lugares rodeados de Israel. A Bíblia vai nos dizer que tanto Jael quanto seu marido Éber, eles estavam distantes do lugar onde Débora e Baraque estavam resistindo a Sísera. Mas quando Sísera, fugindo do lugar da batalha, vai até onde estava Jael, Jael olha para ele e Jael consegue identificar quem é aquele homem. Mesmo não estando ela no lugar da batalha, mesmo não estando ela no lugar da resistência, mesmo estando ela distante, ela bem sabia quem era aquele homem. Jael era um tipo de mulher, o Espírito Santo começou a me mostrar isso, que embora ela não estivesse no lugar da batalha, ela estava ciente do que estava acontecendo ao seu redor.
ela era um tipo de mulher, contemporaneizando aos nossos dias. Jael era aquele tipo de mulher que, todos os dias antes de sair, ela lia os jornais. Todos os dias antes de sair, ela estava informada de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Jael não era um tipo de mãe que não sabia o que estava acontecendo ao seu redor. Jael não era o tipo de esposa que não sabia o que estava acontecendo ao seu redor. Ela não estava no campo de batalha. Mas quando Cícera parou na sua porta, em outras palavras, ela estava dizendo: eu já vi tua foto no jornal. Eu já vi tua foto no G1. Eu vi tua foto rodando no Facebook. Eu sei bem quem você é. Em outras palavras, essa mulher, ela estava dizendo: eu sei que tu não é flor que se cheire. Eu sei exatamente quem você é. Essa mulher, provavelmente, ela antes de sair, ela passou nas bancas de jornal, deu uma olhada nas principais manchetes, deu uma lida, estava ciente de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Eu lembro uma vez, quando eu estava no meu trabalho, e eu estava conversando com uma mãe, na verdade eu estava observando a conversa de uma mãe, e ela conversando com outras mulheres, ela estava comentando a respeito de uma brincadeira, que o filho dela era um adolescente. O filho dela estava brincando com outros adolescentes dentro de casa. E ela até muito animada, brincando, sobre uma brincadeira antiga, que foi uma febre no meio dos adolescentes, que você colocava lá as canetas e invocava lá o espírito, e o espírito tinha que dar algumas respostas. E aquela mãe contando aquilo: meu filho fica lá brincando com os coleguinhas dele. O importante é estar dentro de casa. Só que aquela mulher não tinha consciência do mal que aquilo estava provocando para os seus filhos. E ela simplesmente achava que aquilo era uma brincadeira. Às vezes, a falta de conhecimento, às vezes, a falta de sabedoria, a falta de discernimento, faz com que a gente alimente Cícera dentro da nossa casa. Faz com que a gente dê a água que Cícera precisa dentro da nossa casa. Por falta, às vezes, de uma sabedoria. Por falta, às vezes, de conhecimento do que está rodeando a vida dos nossos filhos, do que está rodeando a vida dos nossos maridos, das esposas, do que está rodeando a nossa casa. Essa mulher, quando ela identificou quem era que estava na porta da sua tenda, ela identificou, ela disse: eu sei quem esse cara aí é. Eu sei que esse cara tem se levantado contra as famílias de Israel. Eu sei que esse cara tem se levantado contra o povo de Deus. Então eu tenho algo preparado para ele. A Bíblia vai dizer então que Jael chama Cícera para dentro da sua casa. E aí a Bíblia vai dizer que Cícera imediatamente: me dê um copo d'água. Em outras palavras, Cícera estava dizendo: eu preciso revigorar as minhas forças. E foi justamente nesse momento que um espírito de sabedoria repousou sobre aquela mulher. Um espírito de discernimento do que estava dentro da casa dela se manifestou sobre a vida daquela mulher. E é sobre isso, nesta manhã, que eu profetizo sobre a tua vida, mãe, pai, que está aqui nesta manhã. Haverá um espírito de sabedoria sobre a tua vida. Haverá um espírito de discernimento do que está acontecendo ao teu redor. Você vai ter sabedoria para saber lidar com esse problema que chegou dentro de casa. Você vai ter sabedoria, sabe por quê? A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos faz o quê? Destrói. A falta de sabedoria tem destruído muitas casas.
Eu disse isso sexta-feira conversando com algumas mães lá na igreja. O X da questão não é a gente enfrentar problemas, mas o X da questão é se nós temos ou não sabedoria para lidar com o problema. Problemas, Cíceras se levantando, Cíceras chegando dentro da nossa casa, Cíceras se levantando contra a vida dos nossos filhos, contra a vida dos netos, isso aí acontece em todas as casas. Só que a grande sabedoria, o grande detalhe é se nós temos sabedoria ou não para lidar com isso que chegou dentro da nossa casa. Ontem eu tive a oportunidade de estar com alguns obreiros lá da nossa filial. Um obreiro fez um churrasco e a gente estava conversando. Um grupo de obreiros, estávamos conversando sobre adolescentes, sobre filhos e tudo mais. E um deles estava falando: pastor, a minha filha quase entrou em depressão, porque ela todos os dias tinha o hábito, né, de acompanhar aí os coreanos, que está essa febre no meio dos adolescentes. E aí um dia o pai chegou para a filha e disse: filha, para de ver isso daí, vamos à praia. Ela: não quero ir para a praia, eu quero ficar vendo. E assistindo ali, os coreanos dançando. E aquela... Aí ele falou: filha, vamos à praia sim, desliga isso. Quando ele desligou a internet, a menina começou a chorar. Só que começou a chorar copiosamente, aquilo ali assustou ele. E eles perceberam que a filha estava entrando em depressão, por simplesmente ter sido impedida de assistir uma apresentação, um vídeo lá dos coreanos no YouTube. Aí a ficha caiu. Cícera estava aqui dentro da minha casa preparando algo. E eu não estava atento. Por isso que nesta manhã a minha oração é que Deus te dê sabedoria. Que Deus abra os teus olhos. Que Deus te dê discernimento. A gente tem vivido dias, eu sei que é difícil. Às vezes a gente vê muitos pais falando: não, pastor, eu tomo conta de tudo lá do meu filho, eu falo para ele não colocar senha, eu olho tudo. Só que sempre quando chega para olhar não tem nada. Eles são muito mais espertos, né? Quando você vai olhar já não tem mais nada, coincidentemente. Que coincidência, não tem mais nada, né? Eu sei que a sociedade que a gente vive hoje, a gente está nesse período de transição, os mais antigos, muita dificuldade para entender a tecnologia. E você pega hoje adolescentes, crianças que pegam isso daqui, manuseiam muito melhor do que a gente. Né? Consegue dar uma volta muito melhor, né? Sabe como fazer. Mas eu me lembro que a palavra do Senhor diz que nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. E eu creio que nessa manhã Deus vai te dar uma graça, Pai. Eu creio que nessa manhã Deus vai te dar uma graça, mãe. Eu creio que nessa manhã, você adolescente, o Espírito Santo, ele vai te dar uma graça especial para que você possa andar de acordo com a vontade do Senhor, para que você possa agradar o coração dos teus pais, para que dentro da tua casa nenhum tipo de Cícera venha prevalecer naquele ambiente. Terminando, a Bíblia vai dizer que Jael, ela era uma mulher contextualizada, ela era uma mulher antenada, ela era uma mulher que sabia tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Jael não era uma crente habitolada, não era. Ela conhecia as coisas, e quando ela bateu os olhos, ela disse: eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Eu lembro na época, minha mãe, às vezes eu chegava com umas amizades lá em casa. Minha mãe tinha olho de raio-x, irmãos. Ela batia o olho e dizia: não quero você andando com fulano. Por que, mãe? Ah, mãe, pode assim. Não quero. Passava alguns dias depois, eu ia ver quem era aquele fulano. A Bíblia diz que Jael leva Cícera para dentro da sua casa. E Cícera vai pedir um copo d'água. Mas aquela mulher vai ter uma sabedoria ímpar. E é isso que nós precisamos nos dias de hoje. Sabedoria para lidar com os nossos filhos. Sabedoria para entender o que está acontecendo com os nossos filhos. Sabedoria para entender, discernimento
para observar os comportamentos. Irmãos, esses dias eu fui visitar um amigo, estava eu e meu irmão. Fomos na casa de um amigo. E quando nós chegamos lá, esse amigo nos recebeu, o filho dele estava sentado no sofá e assistindo lá um tipo de programa de televisão. De repente, o menino totalmente desconfigurado. Não era 3 jeitos, era 4, 5, 6, 7, 8 jeitos. Virou para a gente a paz do Senhor. Eu falei, cara, será que o pai não está vendo isso? Eu falei, não, não é possível. Mas sabe o que acontece? Às vezes, os nossos olhares estão tão voltados. É trabalho, tem que pagar as contas, tem que sustentar a casa, tem que manter tudo, e a gente não tem tempo para observar a nossa família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso de uma família. Nenhum sucesso financeiro compensa a desconstrução de um filho. Por isso que às vezes a gente tem que parar um pouquinho, dar atenção para o que está acontecendo dentro da nossa casa. Essa mulher, ela era uma mulher contextualizada, porque a atitude que ela tomou sem estar lá, só sendo uma mulher contextualizada para fazer, só sendo uma mulher de sabedoria, só sendo uma mulher com discernimento. Quando Jael pediu água, acredito eu que ela deva ter olhado e dito assim: se eu te der água, eu sei que cientificamente, biologicamente, a água, ela vai revigorar as tuas forças. Eu sei que se eu te der água, a água vai inibir a tua sensação de cansaço. E eu sei que a água, ela vai revigorar as tuas forças. E você vai voltar e vai destruir as casas, vai destruir as famílias e vai levantar guerra contra Baraque e contra Débora. A Bíblia vai dizer que aquela mulher tem um discernimento, uma sabedoria. E ao invés de dar água, sabe o que ela fez? Ela pegou um copo de leite. Talvez os mais antigos aqui devam ter esse hábito. Eu herdei isso dos meus pais. Mas sempre quando eu via meu pai chegando em casa, cansado, depois de um dia de trabalho, sempre antes de dormir, meu pai pedia para minha mãe fazer um copinho de leite quente. Eu tenho esse hábito. Esses dias eu pedi à minha esposa. Cheguei em casa, estava indo um pouco conturbado, agitado com as coisas do trabalho. Cheguei para ela e disse: amor, faz um copinho de leite quente para mim. Aí você toma um copo de leite, logo depois você dorme. Sabe por quê? O leite no nosso organismo, ele já tem um papel inverso da água. O leite acalma. O leite tira tensão. Quando eu estava estudando sobre essa mensagem, eu descobri até que o leite tira a tensão muscular. Eu não sabia disso. E Jael, uma mulher extremamente atualizada, ela falou: se eu der água, eu fortaleço esse problema. Mas se eu der leite, eu acabo com esse problema. Essa mulher tinha discernimento, tinha sabedoria, era uma mulher contextualizada. Em outras palavras, essa mulher sabia o que estava acontecendo ao seu redor, ela entendia de política, ela entendia de sociologia, ela entendia de tudo. Porque a sabedoria faz toda a diferença na hora que o problema chega dentro da tua casa. Se você não tiver sabedoria para lidar com esse problema, você com as suas próprias mãos vai destruir. Mas se você tiver sabedoria, você vai saber dominar este problema. E aí o que acontece? Ela pega um copo de leite e leva para Cícera. Cícera imediatamente pega, começa a beber. E questão de segundos, aqui no capítulo 4, ainda no verso 19, que diz assim: então ele lhe disse: dai-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de vinho e deu-lhe de beber.
e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: há alguém aqui? Responde tu então que não há. Sabe o que aconteceu? Logo depois que Cícera tomou o odre de leite, ele já começou a ficar mole. E disse: Jael, tem um cantinho para eu deitar, não? Tem um lugar para eu descansar? Jael disse: tem sim, deita aqui. Aí ele: olha, tu fica na porta, se alguém perguntar se tem alguém aqui, tu diz que não tem. Ela: pode deixar. Aquela mulher estava tendo sabedoria vinda dos céus para solucionar aquele problema dentro de casa. Aquela mulher estava tendo uma revelação divina para saber lidar com aquele problema que não estava mais do lado de fora, mas já estava dentro da sua casa. A Bíblia diz que quando Cícera deita, ela não perdeu a oportunidade. Ela pegou uma estaca e cravou, e matou aquele problema que estava assolando as famílias em Israel. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai entregar esse problema nas tuas mãos. Hoje, nesta manhã, ei querido, levanta assim a tua mão. Eu sei que hoje é uma EBD, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus vai lhe dar sabedoria, e este problema Deus entregará em suas mãos. Você pode dizer isso aí para quem está do teu lado? Receba sabedoria. Oh, glórias. Sabedoria é o X da questão. Problemas, toda a casa enfrenta. Dificuldade no relacionamento com o marido, todos nós enfrentamos. Dificuldade no relacionamento com os filhos, todos nós enfrentamos. Mas o X da questão é a sabedoria que você tem para lidar com isso. É a sabedoria. A Bíblia vai dizer que ela crava uma estaca. E ela então corre, chama Baraque, chama Débora. E ela apresenta. Está vendo aquele problema que se levantou contra as famílias? Está vendo aquele problema que se levantou contra os pais, contra os filhos? Está aqui. Eu aniquilei. Aí nós chegamos no capítulo 5, no verso de número 24 que lemos. E Débora, ela vai liberar uma palavra profética sobre a vida de Jael, dizendo: bendita seja sobre todas as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu, e bendita seja sobre as mulheres das tendas. Eu profetizo que você será lembrada, você será evidenciada pela atitude de sabedoria ao lidar com este problema. Eu profetizo para você que a tua casa não será uma vergonha, a tua casa será um lugar de honra. Os teus filhos não serão filhos da vergonha, mas serão filhos de honra, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Sabedoria, discernimento e contextualização foram as três coisas que Deus falou em meu coração para que eu compartilhasse com vocês aqui nessa manhã. Repita comigo: sabedoria, discernimento e contextualização. São três coisas fundamentais para você proteger a tua família dos Cíceras que se levantam contra a nossa casa. Sabedoria, discernimento, que é muito diferente de sabedoria. Sabedoria é o conhecimento em ação. Tem muita gente que é inteligente, mas é estúpida. Não sabe colocar, não sabe falar no momento certo, não sabe usar as palavras corretas. Isso é estupidez. Mas sabedoria é você saber aplicar a inteligência, é o conhecimento em ação. E discernimento é aquilo que só o Espírito Santo te mostra. Aquilo que ninguém vê. É só passar na tua frente
e o Espírito Santo fala ao teu coração, olha isso. E é isso que Deus está dando para vocês aqui nessa manhã. Contextualização é aquilo que você vai buscar. Você precisa ler, você precisa estar ciente. Você precisa, pastor, mas eu não gosto de política, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não importa se você gosta ou se você não gosta. Faz parte da atual sociedade. Você tem que buscar o conhecimento, como diz a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus abençoe a tua casa nesta manhã. Que Deus abençoe teus filhos, teus netos. Que Deus abençoe os nossos adolescentes. Que sobre a vida dos nossos adolescentes, Deus possa dar discernimento. Que vocês possam enxergar aquilo que é de Deus para a sua vida e aquilo que não é de Deus para a sua vida. Adolescente, que Deus afaste de perto de você aquilo que vai te levar para um caminho ruim, aquilo que vai atrapalhar, aquilo que vai colocar em xeque o teu futuro. Eu profetizo sobre a tua vida, adolescente, vocês alcançarão lugares de excelência nesta geração, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Pastor Rafael, muito obrigado. Meu Deus, meu Deus. Como diz a nossa gíria, é forte, né? Meu Deus do céu, Senhor. Alguém recebeu aí? É uma palavra para a gente ficar esperto mesmo, né, irmão? Olha isso. E eu estava ali ouvindo, sendo ministrado. É por isso que eu gosto de trazer aqui gente que dirige igreja, né? Porque a gente tem uma visão um pouco diferente. A gente tem uma visão de cuidado, não é de oba-oba. Né? É diferente. E não que seja ruim, avivalista. Não há. Acho que tem espaço para tudo. Mas a pessoa que dirige a igreja, ela está acostumada a lidar com problemas dioturnamente. Então, ela tem uma visão diferenciada. Então, eu gosto quando vem um dirigente aqui, porque eu aprendo também. E aprendi bastante nessa manhã. E eu lia ali, enquanto ele falava, eu lia o final. E se eu puder, se me permite ler um verso aqui, me permite? Não quero remedar, né? Porque lá em Minas fala assim, né? Vamos remendar, né? Não vamos remendar nada, a palavra já foi entregue. Mas eu quero deixar um verso aqui que está no final do texto que ele leu, que é o resultado, que até então, né? Cícera caiu, Jael foi vitoriosa naquele seu problema, mas tem um resultado aplicado aqui lá no finalzinho. Olha só o verso 30... E, na verdade, o 30 já fala, mas eu quero ler o 31, que essa parte aqui do capítulo 5, essa história aconteceu no capítulo 4, que ele estava falando. E aí no capítulo 5, Débora vai e faz um cântico, e ela vai relatando várias coisas que aconteceram até eles alcançarem vitória. E no final desse cântico é a parte que ele leu, do verso 20, 19, não é isso, para frente? Do 24 para frente é o finalzinho. Mas lá no 30, 31, olha o que Débora está falando a respeito de Israel, por causa de Jael. E aí é para você. Assim, ó Senhor, assim, ó Israel, assim, ó Igreja de Cristo, por causa desse comportamento de discernimento, de inteligência, assim pereçam todos os seus inimigos. Porém, aqueles que amam ao Senhor brilharão como o sol quando se levanta em seu resplendor. E a sua terra teve paz por 40 anos. A gente não tem noção aqui das lutas que vocês enfrentam em casa. A gente sabe o que chega para cá. Mas eu posso dizer que essa palavra aqui veio garantir paz sobre a sua casa. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você vai ter paz na sua casa em nome de Jesus. Amém? Você quer aplaudir ao Senhor pela vida do pastor João? Obrigado. É por isso que a igreja de Jacuí é uma igreja tão abençoada, né? Você só vai me arrumar um problema. Eles vão querer que eu pregue igual você. Eu não prego igual você. É a única coisa que eu trago de problema quando eu trago um pregador assim, que tem... De onde eles tiram isso na Bíblia? Eu leio a Bíblia enquanto essas coisas que eles tiram, de onde eles tiram isso? Se eu estivesse lendo, deu um copo de leite, tá bom, deu um copo de leite, eu também quero... Encontra assim, Jesus, misericórdia, eu tenho muito que aprender. Muito obrigado, pastor João, que Deus abençoe seu ministério, sua casa, sua família, sua igreja, que você seja canal de bênção por onde quer que você passe, em nome de Jesus. Muito obrigado por se emprestar
ao Evangelho nessa manhã. Muito obrigado. Que você também tenha uma manhã de paz, um restantezinho de manhã de paz, uma tarde abençoada na presença do Senhor. Mais tarde, permitindo nosso Pai, estaremos aqui às 18h30 para o nosso culto de celebração, que também é o fechamento da nossa conferência. Hoje, já falei com elas ontem, né? Eu falei com ela, gente, que eu sou cardíaco. Não chega a ser assim, né? Uma arritmia, né? Tem um negocinho que quem é da área de saúde sabe que é bobinho, né? Um negócio chamado braquicardia cismal. Um negocinho que não vou morrer por causa disso. Vou morrer com isso, mas não vou morrer por causa disso. Mas não precisa ficar me testando também, né? Um dia elas quase botam fogo na igreja. No outro dia elas trazem um caixão para dentro da igreja. Eu falei, o que vai acontecer no domingo? Nada. Sem surpresas, sem surpresas. Um domingo hoje só de alegria, né? Gente, vocês não têm noção. Na sexta-feira, eu estava ali atrás, gente. Estava ali atrás quando nós começaram essa conferência. E vocês já sabem o que veio na minha memória quando esse fogo começou a subir aqui, né? Na hora, pensei, meu Deus do céu, vai pegar fogo aqui nessa igreja igual Boate Kiss. Foi na hora que eu pensei isso. E eu comecei a mandar, Jeová, manda chuva do céu, manda chuva do céu. Lava esse altar, porque fiquei temeroso. Aí ontem, aquela cena aqui, Jesus, não tem nada contra o objeto. Vou falar isso de noite, não tem nada contra o objeto, mas, como eu falei aqui mais cedo, rede social está cheia de sambalate, né? Para chegar, né? E sabe o que fazem com o presidente, né? Aquelas coisas que faz com o presidente, que ele fala, tem que mudar isso aí, tá ok? Né? Ele fala um negócio lá e pega aquela frasezinha solta e fala, Bolsonaro falou, é isso que fazem com a igreja também. E aí a gente tem que ter alguns cuidados, né? E aí, por favor, sem surpresas, né? Mas está uma benção essa conferência, não está? Está sendo abençoada, eu tenho participado aqui, pouco tenho contribuído, porque a minha contribuição hoje em dia é não atrapalhar e apoiar. Deixar eles fazerem o trabalho, é não atrapalhar e apoiar. Então, eu tenho visto aqui que Deus tem salvado gente aqui, eu tenho visto que a gente tem saído daqui mais crente do que quando a gente chega, mais ligado, mais esperto, e eu não sei não, mas acho que hoje o negócio vai ficar forte, né? Hoje prega aqui a Laila Caroline, você tem que levar a Laila lá, já falei dela com vocês. Laila, meu Deus do céu, essa menina, acho que ela tem 25 anos, né, 24 anos, uma jovem pregadora, quem me apresentou ela foi o Elvis, você tem uma ideia, veio daquela escola lá, olha, nota 1000. E você que já conhece, traga alguém hoje aqui para ouvir uma palavra, traga um jovem, um adolescente, traga o seu vizinho, sua vizinha, e eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente aqui nessa manhã, amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Esqueci de alguma coisa? Não? Sim, Thaísa Radassa está cantando aqui hoje. Então hoje é mais enxuto, né? Hoje é música só, né? Deus é bom. Então começamos às 18h30. Alguma coisa, meu líder? Não? Tudo ok? Revista, já fizemos ação, né? Tá tudo aqui. Quanto que está a revista agora para venda? Que eu estipulei, mas não lembro. Acho que é 5, né? Você que esteve aqui no começo, você ganhou um presente, eu te dei de presente a revista. Você que não esteve aqui, eu estou subsidiando um pedaço para você. Então, tem uma revista aí da Escola Dominical do próximo trimestre, já com um subsídio da igreja para te incentivar a estar aqui. Amém? Lá no final, tem lá no final? Tem lá, se você não tem a sua revista ainda do próximo semestre, você pode procurar ali no final o nosso superintendente. Pastor João, você pode orar aqui e liberar o povo em paz? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã na tua presença, na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pela instrução oriunda da tua parte através da tua palavra. Agora, Deus, nos leve em paz para os nossos lares. Nos conceda, Senhor, um domingo de paz, um domingo abençoado, um domingo em comunhão na nossa família. Deus, e que à noite possamos retornar a este lugar para lhe entregar o melhor da nossa adoração. Que o Senhor venha falar conosco aqui no culto à noite. E que vidas, Pai, venham se render aos teus pés, tendo um encontro contigo,
ó Deus, através da ministração da tua palavra. Assim, Pai, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faça assim com suas mãos. Amém. Eu profetizo que este domingo será um domingo de paz. Eu profetizo que este domingo será um domingo de boas notícias. Eu profetizo que este domingo será um domingo de comunhão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, estejam sobre a tua família e todos que aguardam a volta do Senhor Jesus. Digam, vão em paz, Deus abençoe.